Noite. Olá, boa noite. Eh, Bem-vindos a mais um webinar do Núcleo de Ginecologia da Infância e da Adolescência, patrocinado pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Vamos falar hoje sobre endometriose e desmenorreia na adolescente. São entidades frequentes na adolescência, especialmente a desmenorreia, com um grande impacto na vida da jovem, muitas vezes levando ao absentismo escolar. De igual importância serão os possíveis efeitos deletérios no seu futuro reprodutivo. Daí a importância desta temática, que irá ser abordada pelas duas colegas, a doutora Fernanda Geraldes, que dispensa já quase apresentações, e a doutora Ângela Rodrigues, que passa a apresentar as duas. Doutora Fernanda é assistente graduada de ginecologia a exercer funções no Serviço de Ginecologia da OLS de Coimbra e foi presidente da secção de menopausa entre 2015 e 2023 e a partir daí, e na presente data, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. É responsável da consulta de menopausa desde 2003 e também responsável da consulta de ginecologia de infância e adolescência, situada no Hospital Pediátrico de Coimbra desde 2011 e até à data atual. Doutora Ângela Rodrigues, que eu passo desde já a apresentar também, é assistente hospitalar de ginecologia e obstetrícia na mesma OLS de Coimbra, dedicando-se à consulta de ginecologia da infância e da adolescência também, e a ecografia ginecológica com especial interesse na área da endometriose. Passamos então à primeira apresentação pela doutora Fernanda, que nos irá falar de desmenorreia, algoritmo de abordagem como subtema. Dou-lhe a palavra para avançar. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Núcleo da Ginecologia da Infância e da Adolescência o honroso convite para estarmos aqui presentes. É para nós uma honra de facto, tratar deste tema que é tão prevalente. Um, vamos partilhar aqui um bocadinho a nossa experiência. Nós trabalhamos, nós temos as nossas consultas, como a doutora Helena já disse, sediadas no Hospital Pediátrico de Coimbra. Começámos em junho de 2011. O nosso número de consultas em 2023 foram 1083, com mais de 300 primeiras consultas, e temos a honra de partilhar, eu e a doutora Ângela, também com a enfermeira Célia Gatoeiro, aqui esta equipa de base. Eu digo equipa de base porque também os internos de ginecologia e obstetrícia e também os internos de medicina geral e familiar e os internos de pediatria também esporadicamente também estão connosco nas nossas consultas portanto, vimos trazer aqui um bocadinho a nossa partilha. Inclusivamente a nossa diretora também faz também a consulta lá quando é necessário e foi também pioneira, aliás, foi para lá também iniciar estas consultas. E, portanto, quando nós temos assim figuras tão mediáticas a falar sobre o interesse deste tema, claro que tem uma visibilidade sempre muito maior. E quando a Michelle Obama foi primeira-dama, ela, no seu tweet, dizia que era inacreditável porque é que as meninas continuavam a ter absentismo escolar e continuavam a faltar às aulas por dores menstruais. E, de facto, como a doutora Helena também já disse, é uma entidade clínica altamente prevalente. E vocês vejam que nestes estudos mostram que
41 a 91,5% de mulheres jovens, portanto, em idade escolar, os estudantes universitários apresentam dismenorreia. Realmente é uma entidade altamente prevalente e nós sabemos que é assim. E quando vemos que em 10% delas condiciona absentismo escolar, num estudo realizado numa escola em Los Angeles, de facto, dá que pensar que é uma entidade que nos deve preocupar e que deve envolver a comunidade científica para assim resolver. E, de facto, quando nós verificamos que, para além da dismenorreia numa adolescente dita normal, já é muito prevalente e condiciona muito a sua vida do dia a dia, o seu cotidiano, de facto, em determinadas circunstâncias, nomeadamente de esportes de alta competição, atividades culturais e, sobretudo, adolescentes com déficit cognitivo, a dismenorreia representa uma entidade extremamente complexa e muitas vezes são motivos de consulta nas nossas consultas quando estes pais têm adolescentes com estes problemas que nos pedem ajuda e de facto é algo muito preocupante para eles nesta fase da vida. Também agrava doenças crónicas e nós todos sabemos que a epilepsia e a migrene, sobretudo a migrene com aura, muitas vezes também está agravada na presença de uma dismenorreia e, cada vez mais, estas perturbações de identidade de género, como vocês sabem, altamente problemáticas e já com alguma prevalência, também a dismenorreia representa um problema associado a esta população. Realmente este estudo publicado em 2020, que eu até depois, se vocês quiserem ler, é realmente algo que nós também temos que pensar, que é uma realidade atual. Então, o que é a dismenorreia? A dismenorreia é uma dor. É uma dor que se localiza habitualmente no hipogastro, na região pélvica, que ocorre antes ou durante a menstruação, na ausência de qualquer patologia. Isto em relação à dismenorreia primária. Tem habitualmente uma duração de 1 a 3 dias e o exame físico habitualmente não revela qualquer alteração. Contrariamente à dismenorreia secundária, apresenta-se também uma dor, é o sintoma, é semelhante à dismenorreia primária, muitas vezes mais intensa, mas surge na sequência de uma patologia pélvica que, como a Ângela vai falar mais à frente, a endometriose é realmente a rainha desta entidade. E, de facto, elas são, como eu disse, ambas têm dor, portanto, o sintoma é dor, mas há alguns sintomas que todos nós também já presenciamos, que são mais característicos da dismenorreia primária e da dismenorreia secundária. Por exemplo, a dismenorreia primária, as náuseas, os vômitos, a diarreia são mais frequentes na dismenorreia primária, contrariamente na dismenorreia secundária surgem mais aqueles outros que estão ali do lado direito, a dispareunia, a disúria, a disquésia, a hemorragia uterina anormal também é mais frequente na dismenorreia secundária. E o início também tem o seu interesse. O início da dismenorreia, como vocês sabem, na dismenorreia primária, é uma entidade que surge ali 6 ou 8 meses depois da menarca. Portanto, é quando se começam a estabelecer os ciclos ovulatórios que elas começam a ter dor. Na dismenorreia secundária, habitualmente é uma dor mais tardia, que está relacionada com a patologia de base, claro, obviamente. A não ser, a exceção é quando há anomalias müllerianas, obstrução do trato genital inferior, que isso aí é logo próximo da menarca. Fatores de risco conhecidos para a dismenorreia primária, a menarca precoce é um dos fatores de risco mais vezes apontados. Em relação à dismenorreia secundária, os fatores estão inerentes à própria patologia de base. Então, a classificação é uma classificação clínica, puramente clínica, e temos realmente uma dismenorreia ligeira, aquela dismenorreia que é o mal-estar, que não incomoda, que não interfere na sua vida cotidiana, que não interfere na sua escola, que não interfere praticamente com nada e não precisa tomar medicamentos. A dismenorreia moderada, não, já tem algum... já interfere um bocadinho com a sua vida cotidiana e a maior parte das vezes já precisa tomar medicação. Dismenorreia severa, felizmente, não é a mais frequente, mas interfere muito na qualidade de vida destas jovens. É preciso ver
que todos os meses têm, durante 3 ou 4 dias ou 5 dias, dores, que não conseguem sair da cama, portanto, há um isolamento social, há um absentismo escolar e, portanto, é algo muito, muito complexo. O diagnóstico da dismenorreia é predominantemente clínico. Como temos aqui os sinais e sintomas, eu estou a falar da dismenorreia primária. Obviamente, quando há suspeita de uma dismenorreia secundária, temos que nos munir de estudo de imagem. E claro que a primeira linha é sempre a ecografia, portanto, a ecografia pélvica, transretal, transvaginal, e, em algumas circunstâncias, temos que passar para a ressonância pélvica, primeiro porque não temos as informações necessárias com os outros exames, ou então para esclarecer alguma outra patologia que não útero e ovários, e, portanto, o envolvimento pélvico poderá ser mais bem avaliado com a ressonância. Mas isto na dismenorreia secundária. Na dismenorreia primária, praticamente não é necessário. Então, que fisiopatologia, o que é que provoca a dismenorreia? De facto, já foi bastante estudado, e é importante o estudo da etiopatogenia da dismenorreia para percebermos melhor qual a abordagem terapêutica. E realmente parece que o que está implicado é um mecanismo prostaglandina dependente. E, portanto, parece que na segunda fase do ciclo, portanto, na fase quando há a descida dos estrogénios e da progesterona, há um aumento da transcrição das colagenases endometriais e da metaloproteinase de matriz e das citoquinas inflamatórias, que vai fazer uma disrupção do endométrio, que vai provocar a libertação dos fosfolipídios, que depois, pela fosfolipase, são transformados, aqui talvez nesta imagem se perceba melhor. Portanto, quando há uma baixa da progesterona e dos estrogénios, há uma libertação das colagenases e das metaloproteinases, que vai fazer uma disrupção do endométrio, que vai libertar os fosfolípidos, que pela fosfolipase vai produzir o ácido araquidónico, e com o COX-1 e COX-2 vai libertar as prostaglandinas. E isto é o mecanismo básico da fisiopatologia da dismenorreia. E, portanto, a importância deste COX-1 e COX-2, porque vai ser aqui que os anti-inflamatórios, como vamos ver mais à frente, vão atuar. E, portanto, as prostaglandinas, aqui é uma imagem do ciclo, portanto, desculpem, imagem do ciclo, em que a fase secretora, como eu disse, quando há baixa de estrogénios e da progesterona, vai ativar as colagenase e a metaloproteinase, vai provocar a descamação, a disrupção do endométrio, vai atuar os fosfolípidos, vai-se ativar aquela cascata toda das prostaglandinas, vai estimular o músculo liso, e temos então as contrações uterinas e extrauterinas, a vasodilatação, inibição, agregação plaquetar, que todo este componente dá o sintoma dor, que é característico da dismenorreia. Nós chegámos a estas conclusões por vários estudos efetuados, obviamente, estudos pré-clínicos, em que realmente verificou-se que o aumento destas prostaglandinas na dismenorreia suporta, ou seja, é a causa da dor menstrual, e, portanto, se nós inibirmos ali aquela libertação das prostaglandinas, se calhar temos aqui a maneira de tratar a dismenorreia. Também se verificou que esta administração das prostaglandinas induzia a contractilidade uterina, portanto, um bocadinho também nós vamos ver que há uns anos atrás, por exemplo, usava-se muito os antiespasmódicos, não é? Lembro muito bem do Buscopan, e, portanto, tem muito a ver com esta contractilidade uterina. Claro que nós agora já estamos um bocadinho na outra fase, portanto, estamos a inibir aquilo que provoca as contrações uterinas. E então chegamos aqui realmente com este conhecimento todo da fisiopatologia e, portanto, do mecanismo da dismenorreia, percebemos que os anti-inflamatórios que atuam a nível da COX-1
sobretudo da COX-2, vão ser aqueles que nos vão resolver o problema da dismenorreia. Aqui quero-vos chamar só a atenção que é o rácio entre os fármacos que inibem a COX-1 e a COX-2, e verifica-se que aqueles que são superiores a 1 são aqueles que atuam sobretudo na COX-1. Estamos aqui a ver o ibuprofeno e estamos a ver aqui a aspirina. Os outros que inibem a COX-2 são sobretudo os que são inferior a 1. É o diclofenac, o ketorolac e o naproxeno. O ibuprofeno tem uma ação na COX-1 e na COX-2, embora não seja seletivo da COX-2. E, portanto, os anti-inflamatórios que inibem a COX-2 são verdadeiramente estes, a diclofenac, o ketorolac e o naproxeno. E quanto às doses? Pronto, quanto às doses, de facto, as recomendadas são estas doses. Vejam que são muito superiores àquelas que muitas vezes nós usamos e que são recomendadas, e que a publicidade, como vocês sabem, para as dores menstruais recomenda, e vocês vejam que são doses francamente superiores. Temos aqui o ibuprofeno, como vocês veem, 800 mg inicialmente, e depois 400, 800 cada 8 horas. O naproxeno, vejam as doses. O celecoxib, que inibe a COX-2, mas não está recomendado nas adolescentes com menos de 18 anos. Aqui também as dosagens, noutro artigo, como vocês veem, são bastante concordantes. A verdade é que, sabendo nós este mecanismo todo da etiopatogenia da dismenorreia, parece que nos faz pensar que todos os anti-inflamatórios e tudo resolvíamos com o tratamento com ZAINs. Mas verdadeiramente não é verdade. 18% destas jovens são não respondedoras ou resistentes aos ZAINs. E vários estudos foram feitos e realmente chegou-se à conclusão que há outros mecanismos implicados, embora não tão estudados, mas, de facto, o fator de ativação plaquetar e estes fatores da neurogénese ou da neurosensibilidade local ainda não estão completamente esclarecidos. Portanto, há aqui ainda algo que sai fora do nosso conhecimento, mas também é verdade que, embora esta situação nos saia um bocadinho fora do nosso controle, digamos, porque ainda não temos conhecimento total, temos esta questão da má adesão, que isto nós podemos melhorar. Porquê? Porque 25% a 50% das mulheres com dismenorreia não fazem medicação ou então fazem a dosagem incorreta. E, portanto, nós podemos também acertar aqui um bocadinho. Também o momento da toma também é muito importante. Há vários estudos e isso realmente na literatura científica há muitos estudos sobre isso, que é o momento da toma ser profilático ou abortivo, ou seja, quer dizer, o profilático é tomar antes de iniciar a cascata das prostaglandinas, digamos, ou então, quando já está o fenómeno em curso, digamos, e de facto chega-se à conclusão que a toma profilática é mais eficaz do que a toma quando a cascata das prostaglandinas já está ativada. No entanto, não temos ainda uma evidência científica que nos diga de forma evidente que assim é. A maioria dos estudos aponta que sim, mas precisamos de mais estudos. Depois temos aqui o tratamento hormonal. Como nós sabemos, fazemos muitas vezes a pílula com muito bons resultados. E porquê? Porque, vamos outra vez à etiopatogenia da dismenorreia, porque o tratamento hormonal, os extraprostativos, reduz a espessura do endométrio. É aqui que trata a dismenorreia. Portanto, se reduz a espessura do endométrio, há menos disrupção do endométrio e há menos fosfolípidos que vão se transformar em prostaglandinas e, portanto, a dor é menor. Portanto, sim, senhora, o tratamento hormonal é uma boa arma. Também os estroprostativos, os estudos também têm várias abordagens que são também muito interessantes e que diferentes hormonas, dosagens e esquemas terapêuticos não são todos iguais. E, portanto, o regime terapêutico contínuo
o regime terapêutico contínuo parece ser mais eficaz que o cíclico. Quase todos os estudos assim apontam. Em relação à composição, vi alguns artigos interessantes e, de facto, por exemplo, este estudo é um estudo que compara o acetato de normogestrol e o 17-beta-estradiol com a associação de drospirenona e etilnestradiol. E parece que realmente há uma redução da dismenorreia, nós estamos a falar em dismenorreia, da dismenorreia em relação ao primeiro comparado com o segundo. Eu estou convencida que é aqueles que reduzem mais o fluxo menstrual, continuamos na mesma. Depois, o prostativo isolado. O prostativo isolado na dismenorreia primária não é assim uma primeira linha. Não, os vários estudos não o apontam. Parece ser uma opção com mais evidência na dismenorreia secundária. Mas os sistemas intrauterinos, os dispositivos intrauterinos com vornostrel são de facto têm aumentado o número de estudos e a respectiva evidência científica sobre a eficácia do tratamento da dismenorreia com a utilização dos CIUs. E são comparáveis aos extraprostativos com boas condições para reduzir a dismenorreia. A abordagem cirúrgica na dismenorreia primária é praticamente pouco utilizada ou pouco recomendada, digamos. Daquilo tudo que eu li, apenas estes dois, e claro, eu penso que não será propriamente algo que vai entrar na nossa prática clínica, mas de qualquer das maneiras eu trouxe também para esta discussão, e de facto são estas duas abordagens, que é a ablação do nervo uterino por via laparoscópica e a neurectomia pré-sagrada, e que são necessários mais estudos para validação destas abordagens. Outras abordagens, outros tratamentos, a vitamina D, como vocês sabem, também acaba por ser boa para tudo, não é? Há vários estudos que a apontam também para a melhoria da dismenorreia, os vasodilatadores, bloqueadores de canais de cálcio com pouca evidência científica, mas aqui estão os velhinhos, antiespasmódicos, isolados ou em associação com AINES, e quem é que não se lembra do Buscopan e do Buscopan Composite, que muitas vezes se dava para o tratamento da dismenorreia. Depois temos a abordagem não farmacológica e temos os suplementos, e aqui também temos o óleo de onagra, que também muito, muito utilizado e, enfim, também sem grande evidência científica e grande eficácia, mas a verdade é que ainda se utiliza o calor local, o yoga, o exercício físico, massagens e uma palavrinha só para a fisioterapia pélvica, que cada vez mais é recomendada e, em alguns estudos, com bons resultados. Realmente há uma contractilidade uterina que, com certeza, que se calhar uma fisioterapia pélvica poderá ser uma opção. Também há estudos com o TENS, que é uma estimulação do nervo por via transcutânea, mas que também ainda carece de alguma necessidade de evidência científica. E resumindo, primeira linha, os AINES, de preferência com maior eficácia na inibição da COX-2, extraprostativos, de preferência em regime contínuo, o CIU, o prostativo oral, os antiespasmódicos isolados ou em associação com AINES e as abordagens não farmacológicas poderão ser uma opção. E, portanto, eu trago aqui uma piramidezinha em que por eficácia, por recomendação, será esta a nossa atuação, de acordo com a evidência científica que temos neste momento. E muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Fernanda. E passamos já, se calhar de imediato, à doutora Ângela, que nos irá falar então da endometriose na adolescência. Se realmente é uma realidade, e qual é a sua orientação terapêutica e diagnóstica. Boa noite a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Núcleo da Ginecologia da Infância e da Adolescência a oportunidade de também estar aqui juntamente com a doutora Fernanda Geraldes a participar nestes webinars, e felicitar também uma vez mais por esta iniciativa. Vou falar de endometriose na adolescência. E nada mais do que começar por definir o que é endometriose. A endometriose é definida como a presença de endométrio em localização extrauterina, mais comumente a nível do ovário, ao nível do peritoneu e órgãos pélvicos adjacentes, como a bexiga e o reto.
A descamação cíclica e, consequentemente, a hemorragia resultante condiciona uma reação inflamatória crónica nos tecidos afetados, comprometendo não só a sua anatomia como a fisiologia destes órgãos pela formação de tecido cicatricial e aderências. Deixa eu tentar aqui. A endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, cerca de 50% das mulheres inférteis e é geralmente diagnosticada entre os 30 e os 40 anos. Se tivéssemos que escolher duas palavras que definem esta entidade, sem dúvida que seriam a dor e a infertilidade, com todo o impacto negativo a elas associadas, na saúde física e na saúde mental, na sexualidade e na intimidade, na vida social, laboral e na vida familiar, e também, muito importante, o impacto na sociedade pelos custos diretos e indiretos que tem na saúde. Por que é que então é importante falarmos de endometriose na adolescência? E as razões são várias. Vamos começar então pela primeira. Em primeiro lugar, os sintomas de endometriose tipicamente começam na adolescência. Se nós nos remetermos a um inquérito que foi realizado em mulheres portuguesas com diagnóstico de endometriose, que é o estudo Vivendo, onde participaram 883 mulheres com uma idade média de 37 anos, verificamos que a maioria reportou que desenvolveu os primeiros sintomas da doença ainda na adolescência, com cerca de 30% a reportar o seu início antes dos 15 anos. Por outro lado, é importante falarmos desta entidade na adolescência porque constitui a principal causa de dismenorreia secundária na adolescência. Por outro lado, é uma entidade ainda associada a um diagnóstico tardio, embora em progresso, com um intervalo descrito na literatura entre o início dos sintomas e o diagnóstico, em média, entre os 8 e os 12 anos. Remetendo ao estudo previamente referido, verificamos que também aqui na nossa população, aquilo que se verificou foi que entre o início dos sintomas e o diagnóstico da endometriose também passaram em média cerca de 8 anos. No entanto, verificamos neste estudo que cerca de 40% das mulheres procuraram ajuda médica pela primeira vez para esclarecer os seus sintomas que mais tarde levaram ao diagnóstico de endometriose ainda na adolescência. Portanto, a questão que se coloca é porque é que há um atraso do diagnóstico de endometriose neste grupo etário. Porque é que isto acontece? Existem várias causas que justificam essa situação. Por um lado, ainda há uma normalização da dor menstrual, não só por parte das adolescentes, como por parte dos seus familiares, como também, infelizmente, por parte de profissionais de saúde. E isto deve-se muito porque a dismenorreia ainda é encarada como um fenómeno comum na adolescência e normal, afetando cerca de entre 50% a 90% das adolescentes. Por outro lado, ainda a endometriose é vista como uma doença da idade adulta, portanto não é assumida pelos profissionais de saúde como uma entidade que pode surgir na adolescência. Por outro lado, é uma doença multifacetada, com uma grande variabilidade dos seus sintomas ao longo do tempo. E por outro lado, porque temos uma grande limitação deste grupo etário, não só para a realização do exame ginecológico que nos poderia levantar a suspeita de uma endometriose profunda, bem como também na limitação para a realização, por exemplo, da ecografia transvaginal, que é considerada atualmente o gold standard no diagnóstico de endometriose. Desta forma, cabe-nos a nós, não só ginecologistas, como médicos de medicina geral e familiar, como pediatras, que lidamos com os adolescentes, de suspeitarmos desta entidade, para que, a partir daí, perante a suspeita, o trabalho é mais fácil na conduta do seu diagnóstico e da sua terapêutica. E, portanto, a questão que se coloca é quando é que então nós vamos suspeitar da endometriose? Perante qualquer adolescente que nos relata uma dismenorreia intensa e invalidante. No entanto, não basta só aquilo que vem descrito nos P1s do médico de família, nós temos que falar com os adolescentes e temos que realmente descrever e caracterizar bem esta dor. Uma adolescente que nos classifica a dor numa escala numérica de 0 a 10 de pelo menos 7, que afeta pelo menos 3 dias do catamênio, que teve o seu início logo nos primeiros 2 anos após a menarca, que já face à terapêutica com anti-inflamatórios não esteroides, essa dor persiste de forma invalidante ou então persiste já com a contracepção hormonal em curso. E muito importante também é aquela dismenorreia que cursa com absentismo escolar ou em atividades extracurriculares. Portanto, perante qualquer adolescente que nos relate uma dismenorreia com estas características, nós nunca podemos achar esta dor menstrual como sendo uma dor normal.
No entanto, a dismenorreia intensa não é sinónimo de endometriose. Apesar de ser o seu sintoma cardinal, aquele que está presente numa maior frequência, a endometriose na adolescência pode ter uma apresentação mais atípica, com a presença de outro tipo de sintomas que a seguir iremos descrever. Desta forma, nós vamos suspeitar de uma endometriose quando uma adolescente nos relata uma dismenorreia intensa e validante, quando tem outras queixas ginecológicas ou não ginecológicas associadas e quando existem fatores de risco presentes para a endometriose. Que outras queixas ginecológicas e extraginecológicas devemos então avaliar? Portanto, aquela dor pélvica intermenstrual, acíclica, a presença de cefaleias catameniais, náuseas com ou sem vômitos associados durante a dor, a presença de hemorragia uterina anormal, com cataménios abundantes, fluxo abundante, e portanto temos uma maior exposição à menstruação, a presença de sintomas gastrointestinais como a disquésia, sintomas urinários como a disúria e a dispareunia profunda no caso de adolescentes com vida sexual ativa. Relativamente aos fatores de risco, isto acaba por muitas vezes ser negligenciado. No entanto, muitas vezes, quando presentes, fazem-nos estar atentos para este eventual diagnóstico de endometriose. A história familiar em primeiro grau de endometriose está presente em cerca de 7% das mulheres com endometriose. E, muito importante, as malformações melorianas obstrutivas, onde cerca de 40% têm associadas lesões de endometriose. Por outro lado, a menarca precoce ou ciclos curtos, que são situações que cursam com maior exposição à menstruação e, portanto, mais hemorragia, também são fatores de risco importantes para a endometriose. Portanto, perante esta tríade, a palavra endometriose e esta doença deve-nos realmente estar presentes e seria importante que houvesse uma referenciação, quando principalmente as abordagens da primeira linha já falharam, para um centro de referência em endometriose, para um diagnóstico mais diferenciado. Portanto, perante uma suspeita clínica de endometriose, o passo seguinte aqui passa pela ecografia. Primeiro, porque nos permite detectar lesões de endometriose, mas muito importante também no diagnóstico diferencial de outras causas de dismenorreia secundária, como a adenomiose ou outra patologia miometrial, a patologia anexial e as malformações mullerianas. Obviamente que não estamos a descurar o exame ginecológico, no entanto, nós temos aqui, nesta parte, uma limitação neste grupo etário, primeiro porque tendencialmente há uma baixa aceitabilidade da adolescente para a sua realização, por outro lado, muitas vezes estamos a falar de adolescentes virgens, e por outro lado também o exame ginecológico no que toca particularmente à endometriose em baixa acuidade diagnóstica. No entanto, ele deve ser realizado, nem que seja a observação ginecológica externa, para avaliar, por exemplo, a possibilidade de uma malformação obstrutiva vaginal ou himenial. Relativamente à ecografia, qual é que é o valor desta no diagnóstico de endometriose neste grupo particular de doentes que são as adolescentes? Antes de responder a essa questão, convém relembrar que a endometriose é uma doença progressiva com vários estádios, sendo que na adolescência predominam o estádio 1 e o estádio 2 de doença mínima ou doença ligeira, caracterizada por implantes superficiais peritoneais, implantes de endometriose profunda pequenos, a presença de aderências pode existir, mas geralmente tendem a ser leves e não é típico da adolescência a presença de endometriomas. No entanto, apesar de na adolescência se caracterizar por uma doença aparentemente mais leve e mínima, com lesões mais pequenas, no entanto, quando nós comparamos com a presença, comparamos com mulheres com endometriomas ou com doença fibrótica extensa, os sintomas na doença mínima tendem a ser mais intensa, porque estamos a falar de lesões que são metabolicamente mais ativas e mais inflamatórias. Portanto, aquela relação de doença mínima menos sintomática não é bem verdade no que toca à endometriose. Portanto, respondendo à questão qual é que é o valor da ecografia no diagnóstico de endometriose na adolescência. Tudo o que toca a estudos de endometriose na adolescência, a evidência é muito escassa. Primeiro porque não é um diagnóstico que até agora fosse muito estudado neste grupo etário.
E, portanto, os poucos estudos que existem não fazem referência ao tipo de sonda que é utilizada no âmbito da ecografia, não fazem qualquer referência à experiência do operador no estudo ecográfico de endometriose, e, portanto, em resposta a esta questão, o valor da ecografia no diagnóstico de endometriose é extrapolado de estudos que foram realizados em mulheres adultas. Geralmente, o primeiro exame para quem lida com adolescentes com dismenorreia, geralmente o primeiro exame que é pedido é uma ecografia pélvica abdominal, por todos os fatores associados ao facto de estamos a falar de adolescentes sem vida sexual ativa. No entanto, a ecografia pélvica abdominal tem sensibilidade diagnóstica para o diagnóstico de endometriose ovárica, mas como eu já disse, não é o tipo mais frequente de manifestação de endometriose neste grupo etário, e pelas suas limitações técnicas intrínsecas, esta ecografia pélvica suprapúbica não é útil no diagnóstico de endometriose profunda ou de endometriose superficial. E, portanto, quando nós pedimos uma ecografia pélvica abdominal para excluir uma endometriose, um exame normal não nos deve excluir a presença de uma endometriose, e eu acho que isto é uma mensagem muito importante. Relativamente à ecografia transvaginal, sem dúvida que é o exame, de momento, considerado primeira linha no diagnóstico de endometriose, por apresentar uma boa sensibilidade diagnóstica de endometriose ovárica, de endometriose profunda, e cada vez mais também com experiência, dependendo também da localização deste tipo de endometriose peritoneal superficial. No entanto, neste grupo etário em particular temos limitações, por motivos que já falei, porque estamos a falar de adolescentes, na maior parte das vezes sem vida sexual, e, portanto, aqui a ecografia transretal tem sido uma alternativa útil, e os estudos cada vez mais têm demonstrado ser uma alternativa também segura para o diagnóstico de endometriose neste grupo etário, com uma acuidade diagnóstica semelhante se realizadas, obviamente, por um operador experiente. Aqui deixo duas imagens de dois diagnósticos recentes do nosso serviço de endometriose profunda. Nestes casos foram realizadas ecografias transvaginais, porque eram adolescentes com vida sexual ativa, mas também temos feito por via transretal. Na primeira imagem, um nódulo de endometriose profunda do compartimento posterior, com afetação do ligamento uterosagrado, e a segunda imagem com um nódulo de endometriose profunda do compartimento anterior, neste caso a parede vesical. Desta forma, perante sinais de endometriose ao nível da ecografia, então estamos aptos para iniciar um tratamento médico dirigido. Se, por outro lado, e isto não é assim tão raro quanto isso, a ecografia for inconclusiva, particularmente no que toca à endometriose profunda ou peritoneal, ou o exame for recusado, que também não é infrequente, então aí temos em segunda linha, neste momento, considerada a ressonância pélvica. Sendo que a ressonância pélvica atualmente, pelos estudos realizados em mulheres adultas, tem demonstrado uma acuidade diagnóstica semelhante à ecografia na endometriose ovárica, na endometriose peritoneal e na endometriose profunda. Relativamente à ressonância pélvica, se forem descritas lesões sugestivas de endometriose, então avançamos para um tratamento médico dirigido. Se a ressonância pélvica for inconclusiva, particularmente no que toca à endometriose superficial, e aqui também é muito importante quem faz a ressonância, se é uma pessoa experiente na realização de ressonâncias no contexto de endometriose, aqui, se for inconclusiva, é lícito avançarmos na mesma para o tratamento médico empírico antes de uma abordagem mais invasiva. Relativamente ao tratamento médico, aquilo que nós pretendemos é um controle da dor, e, portanto, aqui qualquer fármaco que induza um estado de amenorreia permite-nos o controle da dor, é prevenir a progressão da doença e, muito importante, a preservação da fertilidade futura. Relativamente a que estudos é que existem relativamente ao tratamento de endometriose neste grupo etário em particular, tal como no diagnóstico, a evidência de alta qualidade é escassa, e, portanto, os estudos que temos e as conclusões que temos do tratamento neste grupo etário são extrapolados de investigação em mulheres adultas e de opiniões de peritos com reconhecida experiência no tratamento deste grupo etário. No entanto, destaco aqui 3 estudos que foram realizados em adolescentes em relação à contracepção oral combinada, ao prostativo isolado com dienogeste e ao dispositivo intrauterino com libertação levonorgestrel de 52 mg.
Aqui, os 3 demonstraram eficácia no controle sintomático na endometriose e também a sua segurança. No entanto, realce que neste estudo em particular com o dispositivo intrauterino de libertação de levonorgestrel, quando nós vamos analisar os resultados ao pormenor, verificamos que 2/3 necessitaram de uma terapêutica hormonal associada ao dispositivo para controle sintomático. Relativamente aos restantes métodos, eles demonstraram ser eficazes no controle da dor na endometriose de mulheres adultas e, portanto, também sabemos que estes métodos são métodos seguros em adolescentes e, portanto, poderão ser opção, embora, obviamente, evidência essa extrapolada de estudos de mulheres adultas. No entanto, há aqui particular atenção relativamente ao acetato de medroxiprogesterona, neste grupo etário em particular, pelo seu impacto na densidade mineral óssea. Desta forma, e em jeito de resumo do tratamento médico, o tratamento então hormonal de primeira linha deve ser um estroprostativo ou um prostativo isolado, sendo que o estroprostativo deve ser preferencialmente usado em regime contínuo e numa dose de etinil-estradiol que seja tolerável, com menos efeitos secundários para aquela adolescente, sendo que preferencialmente nas adolescentes, devemos iniciar uma dose de 30 microgramas pela proteção óssea. Quando comparamos os estroprostativos com o prostativo isolado, nenhum método revelou superioridade em relação ao outro no controle da dor, mas, efetivamente, o estroprostativo tem um melhor perfil de efeitos secundários. Quando precisamos de escolher uma opção, aqui deve ser individualizada com base nas contraindicações, nas necessidades contraceptivas e nos efeitos adversos de cada método, individualizado a cada adolescente. A endometriose é uma doença crónica, não há um tratamento curativo e, portanto, outra mensagem importante é que o tratamento deve ser prolongado até que haja um interesse de um desejo reprodutivo. Se há uma resposta subótima ao tratamento de primeira linha, então deveremos equacionar abordagens de segunda linha, geralmente já no âmbito hospitalar, como os agonistas da GnRH. No entanto, aqui há algumas particularidades neste grupo etário em particular, que só deve ser uma opção em adolescentes com pelo menos 16 anos, quando já completaram a sua mineralização e a sua maturação óssea. Sempre associada a uma terapêutica de Beck para controlar os seus efeitos secundários e associar o cálcio e a vitamina D. Quanto tempo é que nós podemos manter esta terapêutica neste grupo etário? Aqui existe alguma discrepância na literatura, com a maioria a apontar 6 meses de tratamento no máximo. No entanto, as últimas guidelines da ESHRE relativamente à endometriose, com um capítulo dirigido à adolescência, apontou que poderíamos ir até 12 meses se no intervalo tivermos uma densitometria óssea normal. Se a densitometria óssea estiver alterada, devemos suspender imediatamente esse agonista. Após completarmos o tempo máximo possível de agonistas, então retomar a terapêutica hormonal de primeira linha ou, em casos refratários, avançar para uma abordagem cirúrgica. Relativamente aos antagonistas da GnRH, que têm sido uma arma importante no tratamento de endometriose na mulher adulta, estes estudos não englobaram, portanto, de validação destes fármacos no tratamento de endometriose, não englobaram mulheres abaixo dos 18 anos, como tal, ainda não estão validados para esse grupo etário, portanto, temos que esperar por mais novidades. Relativamente à abordagem cirúrgica, aqui esta é a opção quando falha tudo o que é tratamento médico, sendo que não é consensual quanto tempo é que nós devemos esperar de tratamento médico para equacionarmos uma abordagem cirúrgica. Há estudos que apontam 3 meses, há outros 6 meses, há outros 12 meses, portanto aqui deve ponderar o bom senso clínico e ser uma abordagem sempre muito individualizada. Essa abordagem cirúrgica deve acontecer preferencialmente por via laparoscópica e preferencialmente por um cirurgião experiente no tratamento de endometriose, uma vez que nós não pretendemos só o diagnóstico de endometriose, nós que pretendemos, além do diagnóstico, erradicar todas as lesões de endometriose de forma a assegurarmos o máximo do potencial reprodutivo desta mulher.
desta adolescente, neste caso. Relativamente à laparoscopia diagnóstica, aqui também há algumas particularidades neste grupo etário, uma vez que nós sabemos muito bem quais são as lesões, o que esperamos numa laparoscopia de endometriose numa mulher adulta, mas as lesões de endometriose nas adolescentes podem ter um aspecto muito, muito diferente. E às vezes fazemos laparoscopias diagnósticas noutros contextos que não à procura de uma endometriose e encontramos estas lesões e podemos desvalorizá-las porque não estamos a associá-las com uma endometriose. Na dúvida, deveremos sempre biopsar lesões peritoneais se não estivermos tão experientes na sua detecção visual. Enquanto que esta imagem que nós temos aqui no canto superior direito é a imagem típica da endometriose peritoneal na mulher adulta, estes são os achados que nós podemos encontrar nas adolescentes. Portanto, estas lesões vesiculares claras, estas projeções polipoides vermelhas, estas sufusões hemorrágicas peritoneais, também, embora raro, se presentes são muito patognomónicos de endometriose, o defeito peritoneal de Allen-Master, estas janelas peritoneais. Relativamente à abordagem terapêutica do ponto de vista cirúrgico, aqui sempre com o objetivo de atingir um R0 no que toca à endometriose, sendo que a questão que se coloca é se nós devemos excisar os focos ou fazermos uma ablação por eletrocirurgia desses mesmos focos. Não há estudos comparativos entre as duas técnicas e aqui a decisão vai depender do tipo da extensão da lesão, da localização desse foco, se tem algum órgão ou não, e da experiência, obviamente, também do cirurgião. No entanto, aquilo que é consensual é que a excisão radical do peritoneu, o stripping peritoneal, não é recomendado pelo risco de aderências, que por sua vez também podem comprometer no futuro a parte reprodutiva. Fim do tratamento cirúrgico é fundamental, uma vez que a cirurgia não é curativa, retomar sempre o tratamento hormonal, que é o tratamento supressivo. E aqui, até a longo prazo, até que haja uma intenção de uma gravidez, e daí ser fundamental o follow-up, o seguimento, e muitas vezes numa abordagem multidisciplinar, incluindo outras especialidades, nomeadamente a medicina da dor. Portanto, as principais mensagens que eu queria deixar, uma vez que temos na audiência não só ginecologistas, portanto podemos ter aqui médicos que antes de nós acabam por estar na linha da frente no tratamento da dismenorreia, que é quais são as 5 regras fundamentais para um diagnóstico precoce de endometriose na adolescência. A primeira é não subestimar a dor menstrual, portanto caracterizar bem essa dor, pensar nesta entidade, na endometriose, na adolescência, fazer uma história clínica completa dirigida aos fatores de risco, dirigida a sintomas não ginecológicos, referenciar eventualmente pela necessidade de um diagnóstico por pessoal mais treinado. Tratar a dor, e aqui o tratamento hormonal, e muitas vezes o tratamento hormonal de primeira linha não serve só como tratamento, mas como também muitas vezes uma prova diagnóstica. Portanto, nós instituímos uma terapêutica hormonal e se não há uma resposta, então ainda mais facilmente pensamos neste diagnóstico e depois não abandoná-las, não é? Porque facilmente este grupo etário deixa as pílulas, porque também a contra-informação é muito grande e por isso é fundamental este follow-up para garantirmos a adesão e avaliarmos os riscos de recorrências. Se na idade adulta os questionários que existem para questionários clínicos e epidemiológicos para identificar mulheres de risco para endometriose, o caminho também está a ser feito na adolescência, de forma a facilitarmos um diagnóstico mais precoce. No entanto, ainda não estão validados, requerem estudos prospectivos para a sua validação. No entanto, deixo-vos aqui uma lista de questões que podem ser úteis na avaliação de uma adolescente com uma suspeita de endometriose pélvica. Pronto, e é tudo. Obrigada pela vossa atenção. Ora, muito obrigada pelas vossas excelentes apresentações e queria perguntas que vou tentar ver se algumas foram escritas aqui para as poder orientar. Ora, temos aqui que me parece apenas
um comentário em relação ao ácido bifenélico que não estará comercializado em Portugal neste momento. Portanto, isto seria para, Sim, para a doutora, para mim, para a para mim. doutora Fernanda. Sim, não está, de facto, não está Já comercializado. esteve, não é? Há muitos anos. Já esteve, Hum. mas também é verdade que não embora nós até tenhamos, e eu falo por mim, até tinha uma boa experiência até com o ácido mefenâmico, até mais até na redução do fluxo menstrual. A verdade é que não é um inibidor seletivo da COX-2, que é aquilo que nós pretendemos. Portanto, olha, não temos, embora faça falta. Eu acho que, sobretudo para a redução do fluxo menstrual, mas não temos, não. O ácido mefenâmico já não temos há uns tempos. Fica-nos o naproxeno e o ibuprofeno, É praticamente. exatamente, o Opções. naproxeno, o ketorolac que não entra muito na nossa, e o diclofenac, que são os inibidores seletivos da COX-2. Os outros inibidores não estão estudados para a população adolescente nomeadamente aqueles seletivos da COX-2 que são utilizados como anti-inflamatórios, não estão estudados para as adolescentes e, portanto, não podemos, é off-label. Mas estes, o naproxeno, o ketorolac e o diclofenac, sim, são inibidores seletivos da COX-2. O ibuprofeno não é um seletivo da COX-2, mas também tem ação na COX-1 e tem também uma boa eficácia. Tem doses que nós habitualmente não usamos, Não doses vamos. um pouquinho superiores. Exatamente. Ora, passamos outra. Aqui esta pergunta é praticamente quais são os anos mais eficazes, portanto já foi É. respondido. Acho que vão ficar com a apresentação, portanto, as doses e isso acho que fica, eu penso que ficam, não é? Que ficaram com aquelas tabelazinhas. Sim. Sim, Vem outra pronto. pergunta em relação ao desmame. Quando é que se pode fazer o desmame? Isto se fará sentido suspender na desmenorreia primária, visto que tem uma duração de cerca de 3 anos. Relativamente que aos O anti-inflamatórios, desmame em relação aos AINES, pois. Suponho que deverá eu ser penso que essa a pergunta. tem a ver com a Eu acho que em relação à medicação toda, acho que não se deve querer referir só aos AINES, mas também aos com, estoprostativos, por exemplo, como utilização. eu penso que isso vamos gerindo um bocadinho com a nossa experiência e com a resposta, não é? Porque, pronto, se for uma endometriose secundária e se for uma endometriose, se for uma dismenorreia secundária, se for uma endometriose, pronto, isso aí já é outro capítulo e pronto, como a Ângela já mostrou. Se for uma dismenorreia primária, eu penso que enquanto nós pudermos enquanto for necessário fazer terapêutica, nós temos que a Não. fazer, não é? Eu penso que depois os extraprostativos ou mesmo o sistema intrauterino vão com esta questão da administração contínua e a obtenção da amenorreia, de uma hipomenorreia, também vamos melhorando um bocadinho a dismenorreia primária, mas eu penso que vamos ter que gerindo de acordo com os sintomas. Certo. Avançamos para o outro. Ora, se há alguma desvantagem iniciar estroprostativa ou dianogesto isolado sem ter o diagnóstico de endometriose? Não, claro que não. Particularmente no que toca até ao extraprostativo. Aliás, muitas vezes elas já nos chegam a fazer Claro. o extraprostativo, Contracepção. embora muitas vezes em esquemas cíclicos, não é? E nós aqui ajustamos à toma contínua para tentarmos ter um melhor controlo da dor. Mas foi como eu disse, ou seja, muitas vezes iniciar empiricamente as intervenções de primeira linha também nos servem como uma prova diagnóstica e acaba-nos por também ajudar-nos a perceber um bocadinho qual é que vai ser a conduta. Aqui a grande preocupação é e naquelas que são resistentes e que mantêm mesmo assim na toma contínua desta prostativo, mantêm uma dor invalidante. E aí
as mães, os pais procuram respostas e procuram nomes de doenças. Uhum. E cada vez mais a questão que se coloca é se a minha filha não tem uma endometriose, porque está efetivamente cada vez mais a consciencialização a aumentar, e ainda bem. E aí é que a conduta a seguir deve ser tida em conta, principalmente se nós consideramos as abordagens de segunda linha. Portanto, não está nada errado, até porque muitas vezes há um tempo de espera de chegada às consultas e, portanto, não está nada errado elas já virem medicadas e depois nós já fazermos uma avaliação já diferente, não é? Terapêutica. De resposta à terapêutica. Ora, qual é a importância do estilo de vida, da alimentação não inflamatória, da prática de meditação e yoga no tratamento da endometriose? Faz algum sentido? Faz todo o sentido. Aliás, cada vez mais a abordagem deve ser multidisciplinar, como eu disse, com nutrição a ter um papel também muito importante, e por isso a minha resposta é sim, sendo que obviamente muitas vezes no âmbito hospitalar as coisas ainda não estejam muito organizadas nesse sentido. Obviamente que evidência científica de algumas modalidades, nomeadamente do yoga, da acupuntura, e tudo isso, neste grupo etário em particular, ainda é limitada. No entanto, já não é a primeira vez que nós temos doentes que nos chegam a dizer que têm uma boa resposta àquelas opções. E o que nós queremos, obviamente, são adolescentes com boa qualidade de vida. Mas, Exatamente. obviamente, que não nos podemos esquecer que a terapêutica hormonal é importante em adjuvância, porque é isso que vai controlar a progressão da doença. Da doença. E isso Exatamente. é muito importante, mas tudo o resto, se resultar, está perfeito. São adjuvantes e não Exatamente. tratamento da doença. Eh, Aqui. Recomendam AINES em esquema fixo nos piores dias do cataménio ou esquema on demand para desmenorreia primária? É Portanto, assim, o que eu vi relativamente aos esquemas, a maioria profilaxia, falaste bem. exatamente, faz de uma Exato. atitude profilática, ou seja, como eu tentei explicar um bocadinho na fisiopatologia, é óbvio que quando há aquela descamação do endométrio e há a libertação dos fosfolípidos, que depois ativa a cascata das prostaglandinas, obviamente que se a gente atuar a esse nível, se calhar vai ser mais eficaz do que depois quando já Está tudo toda está, instalada, quando por as exemplo. prostaglandinas já estão completamente instaladas. Agora, a maioria dos estudos assim o demonstram. Não temos ainda evidente uns estudos randomizados, meta-análises, porque também são, pronto, como a Ângela também já acabou por dizer, nesta faixa etária às vezes é difícil fazer estes estudos randomizados, ou seja, uma evidência científica forte, eu não posso afirmá-la. Agora, a maioria dos estudos, e se nós pensarmos em termos teóricos e de fisiopatologia, parece fazer sentido fazer uma atitude profilática, digamos, em vez de supressiva, ou seja, abortiva, ou já quando a cascata das prostaglandinas Instalada, exato. estão instaladas. Exatamente. Preservação de ovócitos faz sentido na endometriose da adolescente? Pronto, esse era um tema que eu achava que efetivamente ia ser uma questão. Como eu disse, a endometriose ovárica não é o fenótipo mais frequente desta doença na adolescência e a preservação de ovócitos, atualmente no contexto de endometriose, foca-se mais na presença de endometriose ovárica, nomeadamente bilateral, ou quando já temos um ovário e temos um ovário com recidivas de endometriomas. Aí, na endometriose ovárica, está mais estabelecido. No que toca, num contexto geral de uma endometriose peritoneal ou de pequenos focos de endometriose profunda, não está, no que toca no âmbito do SNS, dirigido nesse sentido, a resposta nesse sentido, nesses casos. Portanto, obviamente que fará sentido se for, obviamente, o interesse pessoal da família, mas recomendações precisas nesse sentido não existem neste grupo etário, exceto no caso de uma endometriose ovárica bilateral. Uhum.
Uma pergunta em relação muito prática, em relação essa é minha, em relação aos métodos de diagnóstico. Portanto, em relação à ecografia, se ela nos for negativa em termos de diagnóstico e tivermos uma história clínica e uma sintomatologia que seja a favor, nem todos os sítios, nem todos os hospitais têm possibilidade de fazer ressonâncias magnéticas de uma forma rápida e célere, portanto, não é possível às vezes fazer, nem muitas. Nem com celeridade. Portanto, faz sentido fazer medicação baseado só no historial, na sintomatologia e na história clínica bem alicerçada? Sim, essa pergunta vai um bocadinho ao encontro daquela que já foi colocada antes. Sim. Faz sentido iniciar terapêutica de primeira linha e que empírica. Os exames ganham reforço quando nós temos adolescentes que se mantêm sintomática apesar da terapêutica de primeira linha. Sendo que, obviamente, se já estivermos com a adolescente num centro onde haja alguém que rapidamente faz uma ecografia que nos permite excluir focos de endometriose profunda, no entanto, também não esquecer que a endometriose, uma ecografia transretal ou uma ecografia transvaginal, também normal, também temos que alertar que pode não excluir uma endometriose, não é? Exatamente. Endometriose Não. peritoneal. Por isso, o tratamento deve ser sempre, ou seja, já ultrapassamos a era em que era necessário uma laparoscopia diagnóstica para termos um diagnóstico de endometriose na adolescência. Estamos a Exatamente. ultrapassar as guidelines mais antigas exigiam isso, até exigiam que para a administração Biópsia. da gozerlina nós tínhamos de ter uma biópsia daquele Exatamente. de focos de endometriose para podermos administrar a gozerlina. Com os avanços nas técnicas de diagnóstico, nomeadamente com a ecografia, que é o exame mais acessível, isso deixou-se de colocar. Portanto, acho que, pronto, e cada vez mais a nível nacional há centros de endometriose e por isso acho que não podemos é estar a desvalorizar, ou seja, só porque tem uma endometriose ligeira ou mínima, se nós não. Até porque muitas vezes os adolescentes agarram-se a esse diagnóstico. Nós temos que explicar às adolescentes que é necessário manter uma pílula a longo prazo. Não é? E cada vez mais as adolescentes nas redes sociais são muito incentivadas à descontinuação dos métodos Não, as contraceptivos, hormonas, as às hormonas. hormonas e ao efeito das Exato. hormonas. E nós temos que explicar que isto é uma doença, que se não for feita aquela hormona, vai ter estas consequências na vida adulta. E muitas vezes temos que ter alguma fundamentação para instituirmos essa terapêutica e temos que ter alguma prova disso. Mas ressalvo que uma ecografia normal pode não excluir, porque as lesões de endometriose superficial também não são difíceis Não, de identificar diagnosticar. e mesmo na ressonância também em lesões Também, mais subtis. Portanto, isso há sempre essa ressalva, não é? certo. Mais alguma pergunta? Que estamos já com o tempo um bocadinho adiantado. Nas adolescentes sem vida sexual, com desmenorreia intensa e ecografia pélvica normal, tenho tido bons resultados com diagnóstico isolado. Não me parece, isto é um comentário de uma colega nossa da área, que a ressonância para confirmar ou excluir endometriose justifique, uma vez que o tratamento será o mesmo. Portanto, vinha de acordo com aquilo que acabámos de dizer. Sim, Portanto, mas lá está, se responder bem ao tratamento de primeira linha, também concordo exatamente, com isso. Não temos que estar a sujeitar a procedimentos, por exemplo, no que toca à ecografia transvaginal e transretal, na parte, temos muitas adolescentes que recusam simplesmente. exatamente. E, portanto, se temos uma boa resposta ao tratamento de primeira linha, também sou a primeira a defender que não temos que Não temos dar necessidade, sim, exatamente. podemos dizer que muito provavelmente encaixa naquele diagnóstico, mas, mas que não precisamos, estamos a ter uma boa resposta, porque é que devemos de estar a avançar com Avançar ressonâncias ou com desconforto provocado pela ecografia transvaginal ou transretal. E Também para terminar, vem em relação ao que acabou de dizer, quão aceitável se tem mostrado para as adolescentes virgens fazer uma ecografia transretal. Portanto, se é bem aceito, se não é bem aceito. Isso obviamente que depende também, eu vou responder pela minha experiência, não é? Como é óbvio. Exato. É a Aquilo que a vossa experiência literatura do vosso diz centro. Aquilo que a literatura diz é que é uma alternativa e que é segura e bem tolerada pelas adolescentes.
Em termos de desconforto, aquilo que a literatura diz é que é semelhante à ecografia transvaginal, desde que obviamente seja feito por alguém que tem experiência nessa abordagem. Nós temos feito nas situações em que queremos mesmo, quando o diagnóstico de uma adenomiose ou de uma endometriose, ou quando há uma patologia anexial que requer um melhor esclarecimento, ou uma malformação mulleriana que precisa de uma ecografia 3D para a sua classificação e uma melhor caracterização, nós temos feito ecografia transretal em alternativa. Obviamente que requer um trabalho da nossa parte, não podemos só simplesmente pedir o exame e ela aparece lá no dia e no momento do exame recusa. Tem que ser explicado previamente em que é que consiste o exame, o desconforto que pode existir ou não, o que é esperado, que pode chegar ao dia do exame e está perfeitamente à vontade para recusar, a mãe está presente durante o exame. E, portanto, temos mesmo que ter um consentimento da adolescente para a realização A do exame. realização. E, pela minha experiência, tem corrido muito bem. Agora, também já aconteceu adolescentes propostas para transretal e depois no dia preferem a transvaginal. Portanto, acho que é muito caso a caso Caso a caso, exatamente. e Depende claro, e muito do aceitar, diálogo que tenha com apesar elas. da explicação, não é? Portanto, tem que haver mesmo um trabalho prévio na consulta antes de pedir o exame. Porque senão chega ao dia do exame E, claro, e recusam recusam, o exame porque obviamente. não estão à espera, estão à espera de uma ecografia abdominal suprapúbica e para aquilo que queremos muitas vezes ter resposta, podemos não conseguir com a pélvica suprapúbica. Mas temos tido boa experiência, particularmente nas adolescentes maiores. Ora bem, só me resta agradecer, já vamos adiantados na hora, já passa das 10. Resta-me agradecer às excelentes apresentações, à vossa colaboração. Em relação a novo webinar, tenho avisos a fazer, portanto, para já não temos ainda tema nem data, de qualquer modo, oportunamente serão divulgados. Tenho aqui um aviso em relação